Boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM 105.9. Esse é o seu programa Momento com Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões baseando-nos nas expressões do Evangelho. Meditaremos na seguinte expressão: o Evangelho do Deus bendito. Uma belíssima expressão que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 11. Você é o nosso convidado. Nós vamos juntinhos até as 22h55. Esse é o Veracruz, né? Esse a gente conhece, né? Quanta inspiração para fazer um negócio desse, né? É o registro da sexta-feira. Depois eu vou te mandar um texto. Hoje eu consegui rapidinho escrever alguma coisa. É. Quando dá, a gente escreve, né, gente? Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa Momento com Deus. Agora são 22 horas mais 9 minutinhos e está conosco nos estúdios da Transversal FM o nosso querido irmão Edivaldo José. Edivaldo, boa noite. Está tudo bem com você? Tudo bem, Raimundo? Boa noite a todos os ouvintes também. É muito bom estar aqui mais uma vez participando desse Momento com Deus. E a gente espera contribuir para que o nosso ouvinte possa meditar, aprender e também perceber o cuidado de Deus em sua vida no dia de hoje. Muito bem. Edivaldo, como disse Cornélio a Pedro, também devo te dizer, é bom que viestes, viu? Obrigado, Arno. Edivaldo, hoje nós vamos falar sobre essa expressão tão especial, eu diria, tão profunda. Nós aqui nos bastidores podemos perceber já isso e portanto, ela torna-se, então, muito importante para nós. É importante que entendamos o que essa expressão significa. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Deus bendito. Olha, eu espero que o desejo do nosso coração nessa noite é que haja crescimento aí em sua casa. E tenho certeza que haverá, pois trataremos da palavra de Deus com o respeito devido e certamente Deus nos abençoará com crescimento. Edivaldo, vamos lá? O Evangelho do Deus bendito. Qual é, Edivaldo, o ponto alto desse ensino, dessa expressão? Então, Raimundo, a gente já tem aprendido que o Evangelho é a boa notícia, né? E a boa notícia de hoje é que Deus, Ele quer abençoar a vida das pessoas com a sua palavra. Então, a palavra bendito, ela justamente traz essa ideia do desejo de Deus de abençoar a vida das pessoas. E esse eu diria que é o momento ímpar, né? Quando eu realmente acredito que é quando Deus mexe com a gente, fala com a gente, para a gente refletir sobre a vontade dele. Muito bem. Bom, essa expressão encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 11, certo? Isso mesmo.
Vamos lá, Edivaldo. Vamos lá. Então já aproveita que você está com a Bíblia aberta, Raimundo, e leia 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11 para nós. Vamos lá, então. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 11. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor. Está escrito assim: esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Amém. Glória a Deus, não é? Então, Raimundo, quando Paulo ele escreve essa carta a Timóteo sobre a palavra de Deus, ele está escrevendo sobre a origem dessa palavra, sobre a suficiência dessa palavra e sobre o seu poder para salvar as pessoas, né? Então, por isso que logo começa, a primeira palavra é esta sã doutrina, ou seja, tudo o que ele disse antes desse momento. Ele queria que Timóteo, aquele a quem foi dirigida a carta, compreendesse a importância dessa sã doutrina, né? Sã doutrina, algo que não é doente, algo que não é enfermo, e fosse capaz também de reconhecer e desafiar qualquer uso incorreto dessa palavra, ou seja, qualquer uso que se faça de forma indevida, nós também tenhamos condições de defender a verdade. Mas ao mesmo tempo, ele nos faz refletir que a verdade, ela só pode ser defendida com a atitude correta. E nós vamos aprender sobre isso, né? Uma outra coisa também que nós precisamos pensar é que ele escreveu nessa carta, no capítulo 1, sobre a provisão de Deus para a vida das pessoas. Deus, ele é bendito e ele tem em seu coração o desejo de abençoar a vida das pessoas. Por isso ele faz transbordar algo sobre nossas vidas, transbordar a graça dele sobre nossas vidas, para que a gente compreenda a necessidade de não apenas falar da sã doutrina, mas também a gente tenha condições de defendê-la, mas com a atitude correta, como eu acabei de falar. Uma coisa que eu acho incrível nesse momento aqui, é que quando Paulo ele está escrevendo a Timóteo, e ele fala do efeito que o glorioso Evangelho do Deus bendito tem na vida de uma pessoa, logo Paulo ele faz uma doxologia. Uma doxologia é uma palavra de exaltação a Deus. Nós vamos ver essa palavra dentro em breve, tá bom? No verso 17 a gente pode observar isso. Agora, vou repetir mais uma vez: tudo que nós fazemos em relação a Deus, em relação ao Evangelho do Deus bendito, nós precisamos fazer com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Nós precisamos levar em consideração que não basta defender o Evangelho, nós precisamos defender com a atitude correta. Então, no centro de tudo isso, de todo esse Evangelho, está a natureza de Deus, com o seu desejo contínuo e amoroso de abençoar a vida das pessoas. Então, Deus é bom e Ele quer abençoar. Agora, certamente abençoar do jeito dele e não do jeito do ser humano, né? Então, o padrão, o critério que Deus usa são os dele. Com certeza os dele, né? Talvez a gente, quando você fala de bênção, automaticamente nossa mente ela viaja para o material, né? E nós vamos ver como é que Deus abençoa a vida de uma pessoa. Então, se você hoje quer ser abençoado por Deus, eu tenho certeza absoluta que Ele pode alcançar você onde você está. Não importa onde você está ouvindo a rádio nesse momento, Deus ele pode alcançar a vida de qualquer um dos nossos ouvintes, porque o desejo dele é abençoar a vida das pessoas, né? Ao mesmo tempo também vale frisar, Raimundo, que Deus, ele é justo.
e ele agirá contra toda maldade e impiedade dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, muitas vezes, né? Então é bom a gente frisar esse ponto também. Deus tem desejo de abençoar, mas por causa da sua justiça, por ser justo, ele também vai contra toda impiedade e maldade dos homens. Espero sinceramente que no nosso coração aqui nesse momento, e também no coração dos nossos ouvintes, reine o bem, reine a verdade, para que Deus possa alcançar e cumprir o seu propósito, que é abençoar a vida das pessoas. Agora, Edivaldo, você disse que a nossa mente, quando pensamos em bênção, ela divaga especialmente sobre o material, né? E aí nós vimos que o padrão, o critério de nos abençoar, bom, quem nos abençoa é o próprio Deus, e portanto o critério e o padrão vai ser o dele. E isso deve nos alegrar, não é, Edivaldo? Com certeza deve trazer grande alegria para nós. Porque o nosso Pai sabe exatamente o que nós precisamos, ou em qual área e quando deve vir esta bênção. Né? Com certeza. Absoluta. Absoluta, né? Porque parece-me que existe muito vívido o ensino das bênçãos, né? E de bênçãos materiais. Mas nós gostaríamos de levar até você que nos ouve agora que Deus sabe exatamente o que você precisa, e quando nós descobrimos por sua palavra que Ele vai nos abençoar segundo o seu propósito, segundo os seus critérios, isso deve acalmar o nosso coração. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Ele sabe, muito bom. E uma coisa interessante aqui, eu li a carta, né, a primeira carta a Timóteo, na preparação dessa palavra, né? Li o capítulo 1 inteiro algumas vezes, para a gente meditar bem na palavra, e no capítulo 6, verso 12, tem algo que Deus nos estimula a fazer, que é muito mal usado, inclusive hoje pelo mundo religioso, né? Quando fala tomar posse da bênção, né? Essa expressão é uma expressão linda, que está na Escritura, mas quando Deus fala dessa maneira, Ele tem algo que vai muito além daquilo que a gente vê, né? Em 1 Timóteo 6,12 ele diz: tome posse da vida eterna, né? Será que há bênção maior do que essa que Deus está oferecendo para a gente? Por mais que você seja bem sucedido nesse mundo, vai passar, mas aquilo que Deus oferece para a gente como bênção da parte dele dura para sempre. Então a doutrina, ou a sã doutrina que nós estamos tratando, como nós já lemos no verso 11, se vê no Evangelho do Deus bendito. E Timóteo, como um verdadeiro filho na fé, né, do apóstolo Paulo, foi ele quem ensinou o Timóteo, né? O Paulo, logo no início da carta, fala de 3 benefícios que nós recebemos pela graça divina, pela bondade divina. Deus quer nos abençoar, mas com o quê? Com o que Ele quer abençoar a nossa vida? E nos versos 1 e 2 dessa carta, diz assim, olha: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Benefícios divinos, benefícios que vêm do alto céu. O que Deus concede a Timóteo para estimulá-lo a defender essa sã doutrina que se vê no glorioso Evangelho do Deus bendito? Primeiro ele diz graça, para fortalecê-lo para a magnitude do serviço que estava por vir. Sabe que haverá alegria no serviço a Deus. Quando nós servimos a Deus, tem que haver alegria. E se a graça não produzir alegria na vida da pessoa, o que é que vai produzir? Né? Se a graça ela não te der força para você continuar firme no meio das batalhas,
o que é que vai te dar força, né? Eu gostaria muito de falar mais sobre isso, né? Um assunto maravilhoso, mas é bom a gente entender que Deus nesta noite está nos oferecendo a sua graça. Mas também ele fala para Timóteo, graça e misericórdia. Misericórdia, porque certamente às vezes nós vamos errar. E nós precisamos da misericórdia de Deus dia a dia. Jamais devemos fazer isso intencionalmente, porque ao invés de misericórdia podemos receber juízo. Mas Deus ele está sempre disposto a oferecer misericórdia para que a gente consiga realizar as tarefas que Ele mesmo nos dá para as nossas vidas. E a terceira parte daquilo que é um benefício divino, é uma bênção divina para a nossa vida, Ele nos concede também a paz, que seria uma estabilidade interior que permite ao indivíduo permanecer e servir a Deus independentemente das circunstâncias que se apresentam nessa vida. Mas sem compreender que essas bênçãos são oferecidas por Deus, e Ele quer oferecer isso a cada manhã quando eu levanto da minha cama, certamente se eu ficar esperando algo diferente disso e não chegar, eu corro o risco de pensar que Deus me abandonou, quando isso não é verdade. Deus ele quer abençoar a nossa vida com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua paz. Sabe que Timóteo, no serviço a Deus, ele recebeu a incumbência de proteger a verdade. Como eu disse inicialmente, a verdade aqui, o Evangelho do Deus bendito. Mas se o Timóteo ele não tomar posse da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da paz que Deus lhe dá, ele não consegue executar o serviço que Deus deu a ele. Portanto, gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para que eles tomem posse daquilo que Deus está desejando em seu coração, abençoar a vida dele. Deus está oferecendo nesta noite a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele e a paz dele para reinar na vida das pessoas, para reinar nas famílias. Admoestando pessoas, Timóteo ele recebeu a incumbência de admoestar certas pessoas a não ensinarem outro evangelho. Timóteo está recebendo essa incumbência da parte do apóstolo Paulo. E admoestar aqui é uma palavra bem forte para dizer, ordene e se for necessário, mande as pessoas. Não ensine outro evangelho. E o que seria outro evangelho aqui? Porque já que nós estamos falando de bênção, né? O evangelho de Deus bendito é Deus desejando abençoar a vida das pessoas. Então o que seria outro evangelho que vai contra aquilo que Deus, aliás nós nem encontramos isso na Escritura, né? O que seria outro evangelho nesse contexto aqui? Não ensine, por exemplo, o evangelho da prosperidade, uma vez que isso aqui está fora de contexto da Escritura. Porque o evangelho da prosperidade, ele frisa o material, enquanto Deus está chamando a atenção para aquilo que dura para sempre, que é o espiritual. Então nós temos que pensar nessas coisas. Ao mesmo tempo também, eu acho magnífico essa maneira da Escritura tratar os assuntos. Ao mesmo tempo que ele diz, olha Timóteo, seja firme e não permita que se ensine outro evangelho. Ao mesmo tempo ele diz assim, está no verso 3, fuja também Timóteo, de discussões que não levam a nada. Fuja. Se a pessoa quiser discutir sobre religião, fuja. Por que eu vou discutir com uma pessoa sobre o evangelho da prosperidade se isso não é mencionado na Escritura? Para que eu vou discutir sobre isso? Fuja de discussão como essa que não leva a nada. Fique com aquilo que Deus está oferecendo a você. O evangelho do Deus bendito é muito mais do que aquilo que o mundo religioso oferece para as pessoas. Puxa, que beleza. Edivaldo, sabe que essas palavras que você disse, especialmente essas últimas, talvez seja a melhor notícia que a pessoa que está do outro lado nos ouvindo recebeu hoje. E eu
há pouco tempo atrás, devo dizer, o irmão nosso escreveu que a doutrina do evangelho, a doutrina da teologia da prosperidade é uma doutrina falsa, de um evangelho falso, de um Cristo falso. Com certeza. Absoluto. Absoluto. Então, quando Absoluto. o Paulo instrui o Timóteo a fugir, a gente deve pegar para nós e dizer: eu não gostaria de discutir sobre isso, não. Exatamente. Eu vou fugir. Seria perda de tempo. Nós podemos investir o nosso tempo buscando compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus. E olha nos versos 6 e 7 do capítulo 1, Raimundo. Você pode ler para nós, só para você ver assim, olha, a palavra de Deus mal aplicada, qual é o resultado? 6 e 7. Isso. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Exatamente. Se a gente insiste numa discussão de algo que a Escritura não fala, nós estamos, além de perder o precioso tempo, né, que Deus ele nos dá, nós estamos correndo o risco de aplicar a palavra de Deus de um modo assim que vai levar à perdição. Então, se a gente não quer seguir por esse caminho, nós precisamos trazer a pessoa para a revelação de Deus, para que ela alcance aquilo que Deus oferece para ela. Deus ele quer, Deus ele deseja abençoar a vida das pessoas, mas do seu jeito. Ele quer abençoar a vida das pessoas com as suas bênçãos, com aquilo que realmente tem valor e dura para sempre. Sabe que Jesus, quando andou nessa terra, sabe o que ele disse para as pessoas que mais estudavam a lei? Sabe o que ele disse em Mateus 22, 29? Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Isso cabe bem àquele que ensina um evangelho que não consta na palavra de Deus. Ele conhece a letra, mas não é capaz de experimentar o poder transformador do evangelho em sua vida. Certamente, quando a palavra de Deus ela nos dá essa capacidade de olhar para ela e compreendê-la, rapidamente nós percebemos que não dá para ficar com ela só na mente. Nós precisamos transformá-la em ação. É por isso que Paulo está chamando Timóteo não apenas para defender a verdade, mas defender com a atitude correta, com a atitude plena. Então esta sã doutrina, ela produz o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, que aproxima de Deus. Então, quem está ensinando doutrinas falsas em nome de Deus, na verdade, está indo contra Deus. E é bom que perceba isso logo, porque enquanto está vivo, pode fazer as mudanças devidas. Não é isso? Então é isso que a gente tem que realmente pegar. Deus ele quer abençoar a nossa vida. O Evangelho do Deus bendito revela esse desejo de Deus, mas ele quer abençoar do seu jeito e não do jeito das pessoas. Bom, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, nosso muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Agora são 22 horas, mais 30 minutos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir mais um e daqui a pouco nós voltaremos. Não saia daí. Que beleza de falar. Bom, né? Puxa, nossa, eu sabe, tem assim, um detalhe da rádio que é bom, é que, por exemplo, em casa, você está muito, por exemplo, as pessoas estão ouvindo fora de salto pelo celular, então é muito próximo, então a gente está falando quase que frente a frente com ela. Esse contato da rádio é muito bom, marca as pessoas. Então a gente está falando quase que aqui,
E agora que o Paulo ele ensinou o Timóteo, né? E agora ele vai falar da sua experiência. No verso 12 em diante, né? Eu tiro os princípios do texto, né? Um dia eu quero essa habilidade. Eu tenho essa habilidade. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, olha, que me considerou fiel. Poxa, ai meu Deus do céu. Me considerou, gente. Me considerou fiel. Cara, isso é incrível. Agora, como é, Edvaldo? Como é? Fale pra mim, que a gente tem essa beleza toda aqui, a gente fica discutindo teologia da prosperidade. Exatamente. Meu Deus, eu queria entender isso aqui, como é que Cristo me considerou fiel e... meu Deus do céu. Muito bom. Eu hoje escrevendo sobre, que eu vou te passar depois, eu falando sobre a teologia da prosperidade, daí eu acho que um parágrafo eu escrevi alguma coisa que disse assim, se fosse verdadeira a teologia da prosperidade, haveria menos pessoas com fome. Se essa prosperidade motivasse a fidelidade, mas o cara quer mais, exatamente. E o cara está aqui precisando de ajuda. Não, mas deixa eu me preocupar, tem coisa. Não, já tenho 3 milhões na minha conta. Oh meu Deus, de volta. 10 segundos a gente volta. Ok. Nós estamos de volta com o programa Momento com Deus. E você que nos ouve em Capela do Alto, muito obrigado, Edivaldo. Os alunos e ex-alunos de Capela do Alto estão na nossa sintonia agora. Que bom. Que beleza. Abraço a todos vocês aí. É muito bom poder estar participando do Momento com Deus. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Bom, e por aqui no programa Momento com Deus, nós estamos falando sobre as expressões do Evangelho e hoje nós estamos meditando sobre a expressão que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 11, que é a seguinte: o Evangelho do Deus bendito. Vamos dar continuidade então, Evangelho? Vamos lá, irmão. Então, nós já falamos que a sã doutrina, ela se vê no glorioso Evangelho do Deus bendito. E Deus, ele tem desejo, está com esse desejo, né? É perceptível, nós quando lemos a Escritura, ver o desejo de Deus de abençoar a vida das pessoas. E a sã doutrina também, ela se vê na justiça revelada no Evangelho do Deus bendito, que enfatiza a importância da provisão divina ao redimir os pecadores. E nós vemos no capítulo 1, o Paulo, o apóstolo, incentivando Timóteo por meio da sua gratidão a Deus. Para quem conhece a história do apóstolo Paulo, entende bem essas palavras. No verso 12, ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Magnífico, não é? Edivaldo, palavras magníficas. Poderíamos parar por aqui. Opa, com certeza. Edivaldo, fale para mim, como que, olha, que me deu forças, né, Paulo dizendo a respeito disso, que me deu forças e me considerou fiel. E aí, mas Edivaldo, isso aqui, olha, designando-me para o ministério. Exatamente. Sim. Exatamente. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Edivaldo. Não há motivo para nenhum ser humano se orgulhar daquilo que faz para Deus. Porque Deus é quem capacita, Deus é quem conduz, Deus é quem designa, e assim por diante. E Paulo aqui ele está usando o seu exemplo para estimular Timóteo a defender a verdade com a atitude correta. É assim que nós devemos fazer. E ele poderia, por exemplo, o Paulo, ele poderia ser grato
em face até do sofrimento, porque ele tem certeza que o mesmo Deus que o chamou também cuida dele. Basta dizer que Paulo lembra do seu passado, né, sabendo exatamente de onde ele saiu e onde Deus o colocou. Da confiança que ele tem no cuidado e na provisão de Deus, realmente é algo assim que nós precisamos buscar. Edivaldo, eu estou aqui ainda tentando, porque é muito belo isso, Edivaldo, e parece-me que quando a gente entende que não é pelos nossos próprios méritos que Deus nos chama para fazer algo, a consolação como Paulo tinha, a gratidão a Deus, ela é mais vívida em nossas vidas. Com certeza. Porque afinal de contas, foi o próprio Deus que nos capacitou, olha, nos considerou Paulo fiel. Oh meu Deus, então Jesus considera, e a ideia talvez, Edvaldo, não é que o Paulo diz, Deus, aqui está o Paulo e estou habilitado. Não é isso, Edvaldo. Exatamente. Não, Cristo, Jesus Cristo capacita. Exatamente. Que beleza. É por isso que eu digo que não há motivo para nenhum ser humano desenvolver orgulho ou arrogância ou achar que é melhor do que o outro. Não faz sentido isso. Se uma pessoa vive dessa maneira, é porque não compreendeu a graça de Deus, porque nós somos totalmente dependentes da graça dele, né? Então qualquer um que aprender essa gratidão jamais vai definhar diante de um problema. Jamais. Porque se nós realmente lembrarmos de onde Deus nos tirou, a graça que nos alcançou, você percebe que Paulo está incentivando Timóteo, né, a defender a sã doutrina, o evangelho do Deus bendito, e ele defende Timóteo justamente com aquilo que Deus deu para ele. E o que Deus deu para ele? Senão a sua graça. O que Paulo quer mais, né? Eu não sei o que o ser humano quer mais. Paulo ele ficou contente com a graça de Deus, né? E é possível a gente ver isso. Mas uma coisa magnífica que a gente aprende aqui é que com ele, é que ele mostra para a gente que um pecador, mesmo sendo rebelde e ignorante quanto à verdade de Deus, ainda assim ele pode ser transformado num obreiro de Deus capacitado por Deus. Ele pode ser transformado, mas para isso ele precisa compreender qual é o modo que Deus quer abençoar sua vida. Aí é que está o grande problema. Muitas pessoas se aproximam de Deus querendo que Deus as abençoe, mas do jeito humano. E Deus quer abençoar a nossa vida de um jeito divino, não humano. Porque as coisas humanas vão passar. Se hoje você está sofrendo, vai passar o seu sofrimento. Se hoje você está transbordando em alegria, também vai passar. O que não vai passar é a alegria eterna que nós vamos ter na presença de Deus. Essa não passa. E é isso que Deus está oferecendo para a gente, né? Então o reconhecimento do poder de Deus, da redenção, em salvar. E Paulo, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, quem sou eu? Porque o Paulo, sendo apóstolo de Jesus Cristo, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Aí eu avalio a minha vida e, meu Deus, quem sou eu? Se Paulo era o pior, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Ele reconheceu o poder da redenção em salvar até o pior dos pecadores. E eu me incluo. Eu estou junto com ele nessa. Porque eu sei de onde Deus me tirou também. Não é verdade? Então a misericórdia de Deus inspirou Paulo a uma disposição de amor e estimulou a obedecer a ele com alegria em qualquer circunstância. E ele está tentando transmitir isso, e eu creio que transmitiu, né, com propriedade a Timóteo, para ele aprender também a lidar com as lutas que são advindas de nós anunciarmos a verdade. E elas vão chegar mesmo, né? O reconhecimento também da longanimidade de Deus, da paciência longa de Deus em reter a sua mão, enquanto Paulo perseguia os cristãos. Deus poderia ter muito bem acabado com ele imediatamente, mas não. Deus reteve a mão e concedeu o quê? Graça, misericórdia
e paz. É o que Deus está oferecendo para nós essa noite. E tomara que aquele que está ouvindo tome posse disso, para realmente aprender a lidar com as lutas. E ao pregar esse evangelho simples, você precisa saber também que as dificuldades vão vir, porque parece que o evangelho simples de Jesus incomoda as pessoas, não é verdade? Enfim, Deus ele usou a conversão de Paulo como um exemplo para que todos pudessem crer e obedecer, sabendo que sua misericórdia ela nos leva para a vida eterna com Ele. E ele menciona isso na carne de uma forma magnífica. Quando nós somos alcançados por Deus, o que nos resta fazer? Olha o verso 17, Raimundo, e leia, por favor. Vamos lá. O verso 17. O que nos resta fazer quando a gente compreende essa graça, essa misericórdia, essa paz que Deus nos dá, que são advindas do Evangelho do Deus bendito. Ele quer derramar essas bênçãos sobre nossa vida. Versículo 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Poderia terminar com toda Muito bem, Edivaldo. Ao magnífico, Rei não é? eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. É isso aí mesmo, né? Então isso é uma palavra, uma doxologia, né? que a gente aprende, é uma palavra de glória, né? A palavra doxa é glória e logia ou logia é palavra de exaltação. Então o que nos resta a fazer quando nós compreendemos a grandeza das bênçãos de Deus em nossa vida, senão exaltá-lo, senão honrá-lo, senão glorificá-lo, né? Então, a sã doutrina, ela se vê na justiça revelada nesse evangelho do Deus bendito, que enfatiza o nosso compromisso com Deus, de defender a verdade, mas com a atitude correta. É o que Paulo está fazendo com Timóteo. Timóteo, defende a verdade, mas tenha a atitude correta. Nós não queremos ofender as pessoas, de modo algum, mas também não podemos deixar que certas doutrinas são doutrinas falsas, e o Evangelho da Prosperidade é uma delas, porque nós não encontramos na Escritura esse Evangelho. Esse Evangelho é puramente humano. Então Timóteo foi designado por Deus para cumprir cabalmente o seu ministério. E eu gostaria de já dizer o que é ministério na Escritura, Raimundo. Ministério é serviço, né? Então quando alguém me pergunta qual é o seu ministério, o que você está perguntando de fato, né? Normalmente quando se faz essa pergunta hoje, está perguntando qual é a sua igreja. Totalmente errado e equivocado. Ministério é serviço, é aquilo que eu faço no corpo de Cristo. Não tem nada a ver ministério com igreja, tá ok? Isso na verdade é uma maneira de dizer, estamos divididos e cada um tem o seu. E nós esquecemos que Deus é contra a divisão, né? Então ministério é serviço. Então qual foi o serviço ou o ministério que Deus deu a Timóteo nesse momento? E Paulo diz, Timóteo, combata o bom combate. Bom, se Paulo está dizendo para ele combater o bom combate, então é claro que nós estamos numa batalha, e numa batalha espiritual. Porque se nós temos uma mensagem que não está inserida no contexto da Escritura, então nós temos aí uma batalha espiritual. É por isso que a ênfase o tempo todo é, defenda a verdade, mas com a atitude correta. E para a gente ter a atitude correta, nós precisamos compreender o modo como Deus quer abençoar a nossa vida. Com certeza não é do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E no verso 19, o Paulo ele vai falar sobre o caminho para atingir esse alvo. Como é que nós devemos combater o bom combate?
Pode ler, Raimundo, só para a gente ouvir diretamente da palavra de Deus, né? Como nós devemos fazer. Ótimo. Versículo 17. 19. 19, perdoe. Versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Ok. Nós temos que ter uma boa consciência. O que seria isso, né? Uma boa consciência. Isso equivale ao conhecimento da verdade, o amor à verdade, que é expresso pelas atitudes que Deus espera que a gente tenha. Então, se você vive uma vida contrária a Deus, e mesmo assim isso não afeta a sua consciência, é porque ela está cauterizada. E você precisa da ajuda de Deus para ser liberto dessa cauterização. Mas quem está sendo conduzido por Deus, quando comete algo que ele sabe que está indo contra Deus, rapidamente isso afeta a sua consciência. Ele quer ter uma consciência boa perante Deus. E ele deixa claro, aqueles que ignoraram a consciência, naufragaram na fé, abandonaram a fé. Ou seja, uma boa consciência é uma fé sem hipocrisia. Uma fé que leva a gente à prática daquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, todo servo de Deus precisa conduzir sua vida e ministério, serviço, no campo da fé edificada na palavra de Deus. Aquelas pessoas que não têm tempo de meditar na palavra, de buscar a palavra de Deus, elas estão definhando em sua fé. E precisam rapidamente mudar tal conduta, porque nós vivemos por fé. Diz Paulo, não é verdade? Na segunda carta aos Coríntios, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. É incrível, né? Porque nós estamos falando de tomar posse das bênçãos que Deus está oferecendo para nós, porque Ele quer nos abençoar. Isso não tem a ver com o físico, tem a ver com o espiritual. E Paulo diz na segunda carta, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, né? E assim, eu poderia citar vários versos que falam dessa necessidade de manter a fé, de viver pela fé, de crescer na fé. Tem uma série de versos que a gente poderia tratar sobre essa questão. Mas o fato é que todo servo de Deus, ele precisa guardar a palavra de Deus para manter a fé na verdade. Não no seu pensamento, não na sua interpretação, mas na verdade revelada por Deus. Então, todo trabalho realizado sem fé, nos levará ao naufrágio espiritual. Até porque a fé, ela deve ser vista pelas atitudes, né? Deus, Ele quer nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua paz. Por quê? Porque se nós realmente tomarmos posse dessa bênção que é advinda do Evangelho do Deus bendito, nós teremos uma atitude diferente diante do mundo em que nós vivemos. Nós não seremos apenas pessoas religiosas, nós seremos verdadeiros discípulos do nosso amado Jesus Cristo. Portanto, é bom a gente ter um compromisso sério com Deus e sua palavra. E esse compromisso sério, ele se manifesta por meio de atos e atitudes. Por isso que o Evangelho do Deus bendito marca a nossa vida, com o desejo de Deus de abençoar cada pessoa que se depara com Ele, né? Com toda certeza. Que beleza! Bom, agradecer, Edivaldo, o pessoal que nos acompanha em Sorocaba, em especial a Rita nos acompanha nesse momento. Rita, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E, Edivaldo, como Deus é maravilhoso, né? Numa expressão tão pequena, né? Porque isso dá até para a gente contar rapidinho quantas letras tem naquele versículo. E Deus traz todo esse ensino tão necessário, tão importante, né? É bom que nós entendamos que Deus quer nos abençoar, mas da forma dele. Sim, com certeza. Priorizando aquilo que realmente importa.
Exatamente. Né? E as bênçãos espirituais são essas que valem. Exatamente. Essas que duram. Duram eternamente. Eternamente. Exatamente. Que beleza. Descobrir essa verdade com essa simplicidade toda deve nos alegrar e nos manter no caminho. Meu Deus, Sim. servimos um Deus que quer nos abençoar da forma dele, porque é a melhor possível, para que dure. Exatamente. Que beleza. Exatamente. Que beleza. Só para a gente finalizar esse momento, né? Sim. Gostaria de incentivar cada um dos nossos ouvintes a cuidar do seu coração, né? Sem esquecer das nossas ações diante de Deus e dos homens. Nós temos nessa expressão o Evangelho do Deus Bendito para pensar no desejo de Deus de abençoar nossas vidas. Deus quer abençoar nossas vidas, não medindo esforços e nem segurando o que tinha de melhor para abençoar nossas vidas, ao dar o próprio Filho dele em nosso favor. Ele não simplesmente expressou o seu desejo, ele manifestou, ele materializou esse desejo, né? Não segurando o que tinha de melhor, e assim nos dando uma boa oportunidade de acesso ao trono da sua graça. Nós podemos entrar na presença dele hoje. E incentivo também no serviço a Deus por meio do ensino fiel da sã doutrina que se vê no Evangelho do Deus Bendito. Homens e mulheres de Deus precisam ter coragem para ensinar a verdade, defender a verdade e viver a verdade, pois a vida correta e doutrina correta precisam sempre andar de mãos dadas. Pouco vale eu ensinar a verdade e não viver esta verdade. O incentivo para alcançarmos esse viver em Cristo está no Evangelho do Deus Bendito. Ele me incentiva a tomar posse daquilo que Ele me dá e através disso eu defender a verdade, mas com a atitude certa. Porque certamente o maior desejo de Deus é nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua paz. Não haverá paz no mundo se o mundo não se voltar para Deus e nem para o seu Evangelho, porque é só através do Evangelho que a gente consegue encontrar a paz de Deus por meio de Jesus. Sem Evangelho, sem Cristo, não há paz. Não há paz. E isso é real, isso é verdadeiro. Nós vemos muitas pessoas aí em conflitos internos, sem paz, porque essa paz só se alcança em Cristo, pelo Evangelho. Não é as conquistas materiais que vai dar a paz, e se der, vai durar pouco. Daqui a pouco o ser humano está inquieto novamente, né? Agora, a paz duradoura é no Evangelho do Deus Bendito. Agora, esta, Edivaldo, tem sido uma lição difícil de ser aprendida. Não? Com certeza, até porque o ser humano ele é imediatista, ele quer agora as coisas, ele quer tudo para ontem, e ele conquistou, ele já está pensando no próximo, e assim por diante. Enquanto isso, ele não percebe que ao redor dele existem pessoas necessitadas, pessoas carentes, né? Pessoas que precisam de Deus, né? E como que eu posso oferecer as bênçãos de Deus que duram se eu estou preocupado com aquelas que acabam logo em seguida, né? Não tem como. Não, a conta não fecha. Não, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Bom, Edivaldo, nós estamos nos minutos finais do nosso programa. Muito obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe sua família. Eu é que agradeço, Raimundo, a oportunidade de participar desse momento com Deus e espero ter abençoado a vida das pessoas com a palavra de Deus. Amém. Bom, meu amigo, minha amiga, você que esteve conosco até esse presente momento, muito obrigado, que Deus te abençoe e guarde você e sua família. Quero dizer a você que o nosso próximo encontro será na segunda-feira. Na segunda-feira nós falaremos sobre a ressurreição de Lázaro.
Olha, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Portanto, te peço para anotar aí. Coloca um post-it na geladeira, coloque o celular para despertar, para que na segunda-feira você possa acompanhar o programa Momento com Deus e dessa forma tenhamos condições de crescermos juntos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Graças a Deus.